A Jeová, Pai de Jesus Cristo, a paz de você, iremos começar o culto nessa data de dezembro 26/12 de 2025, sexta-feira, 13h15, 1h15 da tarde. Em Marcos capítulo 15, Jesus perante Pilato, MAT 27:12, 11:31 em Refés. E logo amanheceu, os principais sacerdotes, com os anciões e escriba, todo o sinédrio tiveram conselho, ligando Jesus, o levaram a entregar a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? Ele respondendo, disse-lhe: Tu o dizes. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada responde, vê quantas coisas testifica contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa, costumava soltar-lhe um preso, qualquer que lhes pedissem. E havia um chamado Barrabá, que preso com outros amotinadores, tinha no motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais sacerdotes o tinham entregado. Tá vendo? Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos, se liga bem com teus cérebros. Essa parte aqui que é a mais importante, porque que Jesus foi traído e foi entregado. Presta bem atenção, porque ele bem sabia que, por inveja, os principais sacerdotes tinham entregado. Tá vendo? Com a inveja, ó. Já há milhares de anos já existia inveja, tá vendo? E hoje também a inveja tá demais, tá? Nos dias de hoje também a inveja tá demais, tá? Continuando. Os principais sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabá. E Pilatos respondendo lhe disse outra vez: Que quereis, pois que faça? Daquele a que chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: Crucifica-o. Mas Pilatos lhe disse: Mas que mal fez? E eles cada vez clamavam: Mas crucificai-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabá, e açoitado Jesus o entregou para que fosse crucificado. Os soldados o levaram dentro da sala, que é a da audiência, e convocaram toda a corte. E vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinho, e lhe a puseram na cabeça. Pilatos já sabia que foi por inveja que entregaram Jesus. Pilatos, ele sabia governar assim, viu? Que ele sabia muito bem o que era inveja e o que não era, entendeu? Ele tinha visão das coisas também. E começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, rei dos judeus! E feriram na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, posto de joelho o adoraram. E havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura, e vestiram com seus próprios vestidos, e o levaram para fora a fim de o crucificarem. A crucificação em MAT 27:32-56 e Refés. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre, e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. E levaram ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E havendo crucificado, repartiram seus vestidos, lançando sobre ele sorte para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação: O rei dos judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: E com os malfeitores foi contado. Tá vendo, hein? Até aqui fala que isso aqui não é Bíblia, tá vendo? Fala que é escritura. Tá vendo? Fala que cumpriu-se a escritura que diz: Com os malfeitores foi contado. Os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças e dizendo: tu que derriba o templo, em 3 dias o edifica, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes. Com os escribas dizia uns para os outros, zombando: Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Ó Cristo, Rei de Israel, desce agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados
o injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Eis que chama por Elia. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, pondo numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai e vejamos se virá Elia tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim, clamando expirara, disse: Verdadeiramente este homem era o filho de Jeová. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria mãe de Tiago, o menor de José e Salomé, as quais também o seguiam e o servia quando estava na Galiléia. E muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. A sepultura de Jesus, MAT 27, 57, 66, em Efésios. Chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Jeová, e ousadamente foi a Pilato e pediu o corpo de Jesus. E Pilato se maravilhou de que já estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual compraram um lençol fino e, tirando da cruz, envolveu-o nele e o depositou em um sepulcro lavado numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Vamos agradecer soberano Jeová, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, agradecendo por este culto nessa tarde, abençoe somente meus inscritos, abençoe também essa minha irmã, meu irmão, minha amiga, que são dizimistas, os ofertantes dessa obra e desse ministério. Amém e amém. Até o próximo culto da noite, que eu estarei de volta com força completa. Até lá, hein? Culto da tarde, nós estamos terminando a câmera aí. Culto da tarde completo. Até o próximo culto da noite, hein? Estarei de volta com força completa.